Esta é uma videoaula desenvolvida para a disciplina Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte, do curso de Educação Física e Saúde da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Eu sou Nathalie Kaori e a minha aula será sobre representações da feminilidade, mulheres na arte marcial e nos jogos de luta, abordando sobre a relação da feminilidade normativa e como ela influencia na percepção própria da mulher nos esportes de combate. Marcial. De acordo com Turelli, 2008, define-se artes marciais como um conjunto de ações que compreende técnicas de luta que requerem incansável treinamento para sua incorporação e, ao mesmo tempo, são um caminho do guerreiro composto por atitudes específicas, dentre as quais a mais elevada consiste em vencer a si mesmo. Esse será um dos pilares dessa videoaula. Para iniciá-la, farei o seguinte questionamento. Quando ouviu sobre artes marciais e visualizou as imagens, você pensou em homens ou mulheres praticando? As imagens dispostas na tela são de mulheres praticantes de artes marciais. Entretanto, normalmente não se associa a sua imagem com essas práticas corporais. Isso ocorre pois as lutas foram historicamente definidas como território de reserva masculina. Essa linha de raciocínio é resultante de uma construção cultural na qual se tem a criação social de ideias de papéis adequados aos homens e às mulheres. Podemos denominar essas identidades sociais como gênero, sendo então uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Ele é estruturado conforme as relações sociais históricas foram fundadas sobre as diferenças concebidas entre os sexos, não sendo fundamentadas pela biologia nem fisiologia e que explicam desigualdades existentes entre o homem e a mulher. Assim, compreende-se que existe uma cobrança social do indivíduo por um comportamento considerado adequado de acordo com as convenções sociais em relação ao gênero e um determinado contexto social. De forma geral, para Butler, 2010, o gênero é percebido como uma identidade-chave para a construção da significação dos sujeitos e fator determinante para sua qualificação dentro de uma determinada sociedade. É uma maneira de existir do corpo e o corpo é uma situação, ou seja, um campo de possibilidades culturais recebidas e reinterpretadas. Tendo essa definição compreendida, voltamos à questão do meio das artes marciais. Como qualquer outra prática social, o esporte é um espaço que produz e reproduz representações de masculinidade e feminilidade que são inscritas nos corpos, marcando a pele e os modos de viver dos homens e mulheres. Compreendendo as artes marciais como pertencentes à classificação de esporte, podemos aplicar o mesmo conceito para esta, sendo historicamente definidas como território de reserva masculina, sendo um meio que geralmente reforça as características masculinas. Culturalmente, temos alguns elementos que são identificados como símbolos do masculino, como o ato de mostrar ou exercitar força, entregar-se a combates e conflitos, aplicar ou receber golpes, aceitar riscos físicos. No geral, se exige do homem força e capacidade de lutar por conta própria. Assim, a presença da participação feminina em práticas atribuídas como domínios masculinos é considerada uma fuga da norma da feminilidade. A feminilidade engloba um conjunto de atributos, comportamentos, interesses, maneirismos, aparências, papéis e expectativas que são associadas com a concepção do que é ser mulher durante o processo de socialização. Ao se pensar na feminilidade normativa, assimila-se esta como uma representação da feminilidade socialmente mais aceita e também mais desejada. Geralmente são ideais associados com recato, docilidade, a afetividade mais desenvolvida, uma receptividade passiva em relação aos desejos e a necessidade dos homens, e a maternidade.
Por decorrência dessas masculinidades e feminilidades atreladas à prática corporal, no Brasil já foi criado 3 tipos de decretos-leis que limitaram a inserção das mulheres no âmbito da luta, ao compreenderem sua prática como algo que constrói sujeitos femininos que escapam à norma. Um decreto-lei proibiu a participação oficial das mulheres em determinadas práticas consideradas violentas à natureza de seu sexo, inclusive as lutas de qualquer natureza. Decreto-Lei 3.199/41, no artigo 54 do capítulo 4, Disposições Gerais e Transitórias, dizia que às mulheres não será permitida a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o CND baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. E, finalmente, em 1965, através da Deliberação 7/65, o CND criou a regra que dizia: às mulheres, item 2, não seria permitida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, rugby, halterofilismo e beisebol. Essa decisão foi revogada somente em dezembro de 1979. Entretanto, tanto a feminilidade e masculinidade apresentam multifacetas, já que são influenciados pelo seu meio social no qual o indivíduo se encontra. Elementos como raça, etnia, classe social, religião e outras estruturas com contexto histórico, político, cultural e de acultuação colaboram para tal. Dessa forma, são desenvolvidas múltiplas possibilidades na construção de feminilidades. Nesse contexto, iremos analisar as representações de feminilidades presentes no ambiente das artes marciais, que, apesar de toda a imposição social da feminilidade normativa e destas serem identificadas como práticas esportivas agressivas, as mulheres adentraram no meio das lutas, disputando modalidades como judô, jiu-jitsu, muay thai, taekwondo, karatê, boxe e artes marciais mistas, o MMA, exibindo distintas representações de feminilidade. Analisando os seguintes artigos, podemos afirmar que para atletas profissionais de modalidades esportivas de combate, como MMA e boxe, a feminilidade se mantém presente, apesar da sua prática ser desviante do que seria intrinsecamente feminino. Assim, se quebra as normas constitutivas, as pressões e questiona comportamentos de ideais masculinos, normas de desafio e desenvolvimento de identidade de gênero, que são incompatíveis com o que lhe foi imposto, a passividade, delicadeza e invisibilidade do corpo. Contudo, embora ocorra a inserção feminina nas lutas, a sua presença é considerada uma invasão nesse domínio masculino, o que faz com que sua feminilidade tenha uma forte influência deste, ao ser formada num meio em que mostra uma necessidade de abandonar certos comportamentos, gestualidades e até sentimentos considerados como femininos para incorporar outros culturalmente tidos como masculinos para ser aceita. Portanto, apreende-se que a atleta desenvolve uma capacidade de adaptação e pertencimento no espaço em que está inserida. Normalmente, nas academias de luta, é observado um domínio de um tipo de cultura masculina impregnada pela semântica da virilidade, que considera a presença feminina uma afronta à ordenação simbólica daquele universo, o que faz com que as mulheres precisem se adaptar ao que está imposto de forma simbólica, histórica e cultural pelos homens para se manter nessa modalidade, do qual reforça e demarca binarismos e fortalece as demandas de hiperfeminilidade e ideais heterossexuais. Apesar dessa adaptação na qual a mulher passa, ela ainda deve manter características tidas como femininas,
mantendo um equilíbrio. Isso é consequência do que se é considerado aceitável na sociedade, que concebe que a mulher pode vivenciar do espetáculo esportivo desde que não seja deixado de lado a sua beleza e graciosidade, atributos associados a uma suposta essência feminina. Por conta disso, normalmente são incentivadas as práticas esportivas e corporais que busquem, se não potencializar, pelo menos, evidenciar uma feminilidade normatizada, não sendo o meio das lutas o mais motivado para tal. Assim, como diz Ferretti, 2011, para serem aceitas nos locais de treino, as mulheres precisam igualar-se aos homens e ao mesmo tempo preservar uma aparência que os outros julguem como feminina. Essa situação influencia na sua autoafirmação como mulher. São considerados dois tipos de contextos para a sua autoafirmação, sendo eles o esporte e a sociedade. A autoafirmação no esporte está associada ao treino físico, desenvolvimento de técnicas e o cumprimento das exigências de um atleta profissional. Já na sociedade, ela é relacionada com a preocupação com a aparência e elementos da feminilidade normativa. Essa relação foi estudada por Sailors and Weaven, 2017, observando atletas do MMA. Em vez de separar entre esporte e sociedade, eles utilizaram dos seguintes conceitos: glamazons e amazonas, no qual argumentam que o mesmo atleta pode incorporar duas formas diferentes de sentir e perceber seu corpo conectado ao octógono, dentro ou fora do espaço. As amazonas possuem uma grande proporção muscular, juntamente de uma identidade construída dentro da arena, na qual se exibe força, técnica e coragem, características normalmente tidas como masculinas. Em contrapartida, as glamazons, o termo criado pelos autores sem tradução específica, é encontrada fora dos rings e se encaixa nos ideais sociais e nas normas de gênero. Logo, esta é uma identidade considerada feminina, frágil e heterossexual. Essa última se aproxima da feminilidade normativa, na qual podemos compreender como uma representação positiva de feminilidade, segundo a qual a mulher, mesmo sendo uma atleta, não deixa de cuidar de sua beleza, vaidade e feminilidade, atributos considerados como naturais para seu sexo. Essa preocupação constante com a aparência, mencionada diversas vezes como ponto essencial do que é aceito como característica da feminilidade, entra no que Goellner, 2006, denomina de imperativo da beleza, segundo o qual a mulher, mesmo que não seja bela, deve fazer o possível e o impossível para ser ou parecer ser. Um exemplo de atleta que entra nas duas identidades mencionadas é a Ronda Rousey. Enquanto, de um lado, ela afirma e defende a necessidade de desenvolver um corpo forte, que distancia da idealização do corpo feminino como frágil e delicado, também podemos observar a promoção e defesa de um estereótipo erotizado de hiperfeminilidade através das suas sessões de fotos. De forma geral, podemos observar que existe uma constante preocupação de se demonstrar feminilidade nas mulheres que se encontram em práticas consideradas de domínio masculino, como se existisse a necessidade de se reafirmar como mulher. Essa situação foi observada por Jair, 2009, com atletas praticantes de fisiculturismo devido à potencialização muscular exacerbada. Para a autora, a construção corporal dessas atletas destaca uma hiperfeminilidade normalizada, produzida em meio a músculos, maquiagem, cabelos arrumados, corpos cuidadosamente tonalizados e unhas pintadas. Assim, é possível dizer que, quanto mais os corpos femininos potencializados saem do centro e da referência, movimentando-se para as margens, mais intensos e amplos são os investimentos no sentido de remetê-los novamente ao centro.
Portanto, as atletas reafirmam sua feminilidade, exibindo a sua beleza e com espetacularização de seus corpos. Podemos constatar que, quando se encontram em esportes considerados violentos, essas mulheres apresentam uma apologia da beleza e feminilidade como algo que deve ser preservado e desejado. Ademais, podemos ver uma relação muito semelhante na forma em que as mulheres são representadas nos jogos de luta. Considerando os jogos digitais como manifestação sociocultural por meio da construção e circulação de representações sociais, podemos identificar representações do corpo e comportamento femininos nas personagens presentes nos jogos. Eles servem como um espelhamento da sociedade, já que é um exemplo de produto midiático onde o foco é agradar o público no qual é destinado, adaptando seu conteúdo de acordo com o que é aceito, procurando recepção e um consequente lucro com as vendas do jogo. Desse modo, também pode atuar como um agente de perpetuação ou desconstrução de estereótipos, atuando, assim, como representantes de tendências da sociedade contemporânea. De forma geral, as personagens presentes nos jogos digitais atuam como representações sociais, sendo essas uma versão da realidade. De acordo com Jodelet, as representações sociais são construções e atuam como mediadores entre aqueles que entram em contato com essas representações e a realidade. Ao apropriar esses grupos determinadas funções e estereótipos redutivos, essa passa a ser a realidade deles, de acordo com que os que entram em contato apenas com essas representações. Esse contato, denominado contato parasocial, tem grande impacto na percepção e na formulação de uma opinião acerca do grupo ou recorte populacional que é representado através dos personagens. Isso ocorre pois o cérebro tende a processar as interações mediadas pelas mídias da mesma forma que processa uma interação com uma pessoa real, além de tender a assimilar melhor as experiências através da mídia. Retomando o enfoque na forma como a mulher é representada nos jogos, é reparado que não apresenta um retrato mais aproximado da realidade, mas sim uma versão baseada na ideia dos produtores acerca do que é ser mulher, que apresenta uma figura feminina através da exaltação de seus atributos sexuais em detrimento das demais características. Muitas das representações femininas têm como base a imagem de uma Vênus estereotipada. Estas valorizam as características da mulher como símbolo da fertilidade. Dentre essas características estão seios e ventres fartos, em contraponto com a cabeça, braços e pernas pequenos, cuja função era de menor importância. Observando de forma específica as personagens de jogos de luta, podemos ver que existe uma grande valorização das curvas para atuar, de certa forma, como um mecanismo que defende a sua feminilidade, reforçando o seu gênero apesar dos músculos e das suas habilidades masculinas que adquirem. Um exemplo interessante dessa situação é a personagem Makoto, do jogo Street Fighter. Essa, apesar de ter como inspiração de seu design a imagem corporal do produtor Neil, apresenta um abdômen delicado, magro e seios proeminentes. Essa representação põe de lado um elemento extremamente marcante da imagem do Neil Zou, o abdômen superdesenvolvido. Ao focar em características da imagem corporal socialmente aceita e reforçada pela mídia. Assim, observamos um comprometimento da feminilidade da atleta, como aponta Adelman, 2003, ao designar um corpo feminino idealizado para Makoto. Em um caráter geral, as mulheres está sempre associado a um tributo de beleza sensual, reforçando a ideia de um modelo pré-estabelecido e difuso pela mídia, de um comportamento social machista e patriarcal que liga a mulher a uma imagem idealizada e hierarquicamente inferior ao homem. Levando-se em conta o que foi discutido durante essa aula, podemos ver como a imagem idealizada da mulher e a feminilidade normativa influenciam na forma
em que as atletas de esportes combativos se identificam como mulheres, além de se observar como essa relação é exposta no ambiente de jogos. Dessa forma, deve-se ressaltar que a compreensão de feminilidade analisada não pode ser considerada como generalização para todas as mulheres, em virtude da ideia do caráter plural da feminilidade. Esta aula chega ao fim. Meu nome é Nathalie Kaori e muito obrigada por assistir a esse vídeo.